Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Meu nome é Matheus Maia e hoje eu quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: os demônios são reais e podem nos prejudicar? Quer saber a resposta? Então permaneça ligado, porque logo depois da vinheta começa mais um episódio da série A Bíblia Responde. E pessoal, estamos aqui novamente pela graça de Deus e queremos mais uma vez olhar para o que o texto bíblico nos diz para encontrar respostas que Deus deixou para a humanidade. Eu digo que o homem nunca poderá questionar Deus de duas coisas. A primeira é que Deus o abandonou. A prova disto é a vinda e a vida de Jesus Cristo e o que ele realizou. Sua obra e seus sacrifícios são inegáveis. O segundo questionamento que o ser humano nunca poderá fazer é de que Deus não orienta o homem sobre como devemos andar. Isso está longe de ser uma verdade, pois Deus deixou a sua palavra para aprendermos como andar em retidão e justiça. A palavra é tão completa e atual que à medida que formos avançando aqui nas perguntas, você verá que ela responde às principais questões do ser humano. Ela aponta o caminho pelo qual devemos reger nossas relações humanas, no que devemos apoiar nossa fé e fala claramente sobre sexualidade, família, finanças e muito mais. Mas você não precisa esperar que eu responda todas as perguntas. Você pode começar a ler a Bíblia hoje e viver uma vida de prudência e sabedoria. Eu quero lembrar que esta série está baseada no pressuposto da inspiração divina da Bíblia, ou seja, o que a Bíblia diz, Deus diz. Pessoal, e se esses vídeos têm te edificado, esclarecido dúvidas, te inspirado, ajudado na sua caminhada cristã, coopere com o meu trabalho deixando seus comentários e também curtindo. A pergunta que queremos entender hoje, à luz das Escrituras, é: os demônios são reais e podem nos prejudicar? Vamos ler Lucas 7, 21. Lucas 7, 21. Diz assim: naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Que tremendo, né? O ministério do nosso Senhor Jesus. No seu ministério terreno, Jesus realizou muitos milagres. Dentre eles, ele curou a muitos. Entre os curados, esse texto descreve que havia uns que estavam possuídos por espíritos malignos. Sabe, muitos não creem na existência de demônios, ou falando de uma outra maneira, de entidades demoníacas. Até dizem que essa é uma maneira de transferir a culpa do homem. É claro que se o demônio usa alguém, é porque essa pessoa deu espaço, abriu a porta, quebrou limites na vida espiritual, ou como dizemos no meio evangélico, abriu brecha e o inimigo se aproveitou da porta aberta e entrou. Por isso a responsabilidade por atos influenciados pelo maligno continua sendo de cada ser humano que fez a escolha de tomar caminhos errados. Mas existem sim influências e possessões demoníacas. Há pessoas que se envolvem com o mundo dos espíritos sem avaliar o perigo que estão correndo e acabam passando por graves problemas, tanto ela mesma como a sua família. É interessante perceber que aqueles que não creem em entidades demoníacas também não têm conhecimento do mundo espiritual. Estas pessoas não invocam a Deus, mas também, se forem desafiadas a invocar uma entidade maligna, não fazem com medo do pior. E aí eu pergunto, de onde que vem então esse medo? Será que tudo que existe é apenas o mundo material, o mundo visível? Há algum tempo a cantora Daniela Mercury, num show em Pernambuco, diz que não poderíamos viver sem demônios. Vou deixar aqui depois o link na descrição. Que Deus tenha misericórdia da vida dela.
Eu não quero a influência de nenhum demônio na minha vida, quanto mais a possessão. Mas muitos, infelizmente, vivem sob a influência de demônios e até lucram com seus poderes. Lembram-se da história da menina possessa por um espírito de adivinhação? História registrada lá em Atos 16. Ela vivia atrás de Paulo e outros que estavam com ele, dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo. E isso se repetiu por vários dias, até que Paulo, indignado, repreendeu o demônio na vida dela. Depois disso, a Bíblia fala que Paulo e Silas foram parar na prisão, porque aquela menina era usada por mercenários para lucrar com o poder de adivinhação demoníaco que ela possuía. Diversos são os relatos e testemunhos no Brasil e no mundo, em todas as épocas, de pessoas que viveram sob influência fortíssima de entidades. E o que levava elas a fazerem coisas terríveis. Eu mesmo já ajudei muitas pessoas nessa situação. E também já fui alvo da tentação, da perturbação de demônios. Senti essa força de perto do inimigo. Sabe, mas as piores manifestações demoníacas não são aquelas das quais eles fazem as pessoas rastejar, gritar, bater e quebrar. Mas as manifestações veladas, de pessoas que vestem-se com uma capa de amor, de bondade, mas negam a eficácia da cruz. Não se submetem ao governo de Cristo. O pastor e teólogo Augusto Nicodemos tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: quando Judas ficou possesso por Satanás, ele não caiu no chão, não revirou os olhos, não falou com voz diferente, não ficou doente ou encurvado, não ganhou uma força descomunal. Ele simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Isso está registrado em João 13. Lá no verso 27 diz que depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. A Bíblia é cheia de afirmações que mostram que os poderes das trevas agindo, tanto possuindo pessoas, como vimos aqui na vida de Judas, como às vezes influenciando pessoas, como aconteceu com Pedro, que disse algo para Jesus, movido por pensamentos influenciados pelo inimigo. Você está lembrado da história lá em Mateus 16, de 21 a 23, quando Jesus começa a dizer para os seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e ali ele sofreria na mão dos anciãos, dos sacerdotes. Daí Pedro chamou Jesus num canto e começou a dizer que aquilo não ia acontecer. Tentou persuadir Jesus de não seguir esse caminho. Aos olhos humanos, parece até que Pedro estava fazendo algo bom, preservando a vida de Jesus. Mas não, ele estava impedindo um plano divino. Ele estava sendo usado pelo inimigo. E como que você prova isso então, Mateus? Por causa daquilo que Jesus disse para Pedro no verso 23. Quer ver? Mateus 16, 23. Ele diz assim para Pedro: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Nós também temos a história do rei Saul. A Bíblia diz que demônios os perturbavam e Davi tocava sua harpa para que ele tivesse alívio. Lá em 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, verso 23, diz assim: e sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Muito interessante, como que o louvor e a adoração afugentam os demônios. A Bíblia também afirma lá em João 10, 10, que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele usa pessoas nessa terra para cumprir os seus planos. Demônios são reais, são anjos caídos que se rebelaram junto com Satanás e foram expulsos do céu e que vivem ao derredor dos cristãos, procurando a quem tragar, a quem destruir. Por isso nós devemos temer a Deus, para não sermos enganados ou destruídos pela astúcia do inimigo e pelo seu poder. Eu termino aqui mais um episódio da série A Bíblia Responde. Eu quero te perguntar, esclareceu, te abençoou
Então não deixe de contribuir com o nosso trabalho, dando o seu joinha, fazendo um comentário, uma sugestão, né, um elogio e compartilhando esse vídeo com alguém que precisa conhecer mais da palavra de Deus. E lembre-se sempre, leia, medite nessas palavras e obedeça para que você tenha uma vida cheia de sabedoria e alegria. Um forte abraço.